Ora, boa noite a todos. Boa noite. É sempre para mim, cada vez que eu cá venho e digo isto repetidamente, é sempre para mim um prazer vir a esta casa. É das casas com a qual eu me identifico plenamente pela amizade que tenho já de longos anos com uma equipe desta casa, José António Faria, Magalhães e muitos outros. E então, e agora é um prazer dobrado porque após um interregno de alguns meses, por força maior, onde eu deixei me ausentar da nossa associação para fazer palestras fora, estou cá novamente, em circunstâncias diferentes, mas estou cá com a mesma motivação, com o mesmo querer. Só espero é que realmente aquilo que eu eventualmente possa dizer possa chegar até vocês, quanto mais seja para refletir um pouco sobre o que nós vamos desenvolver. Então, realmente, em Mateus, no capítulo 5, versos 17 e 18, há uma passagem que foi registrada precisamente por Mateus, uma passagem de Jesus, que diz o seguinte: não penseis que eu tinha vindo a destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto resta um único iota e um único ponto. Esta passagem de Jesus tem uma frase sublime, que ela é como um foco de luz, e este foco de luz atravessou 19 séculos num denso nevoeiro mental, onde a humanidade não conseguiu perceber o verdadeiro sentido desta frase de Jesus, e que foi preciso, de certa forma, chegar ao dia 14 de abril de 1864, quando Kardec publicou ou editou o Evangelho segundo o Espiritismo, para nos dar uma noção mais clara e, sim, este foco de luz começar a rasgar esse nevoeiro mental de toda a humanidade para perceber o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. E a frase é esta: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Esta afirmação, aparentemente, na forma, é uma frase que nós estamos cheios de ouvir. Mas, no entanto, ela guarda um conteúdo profundo. Ela guarda um conteúdo que tem um sumo, mas um sumo daqueles que nos preenche a alma. E vamos ver porque é que ele tem este sumo. Antes de mais, nós precisamos de perceber de que todas as palavras de Jesus, elas podem ter várias interpretações. Eu posso interpretar de uma forma, o José António interpretar de outra, ou qualquer um de vocês interpretar de outra forma. Mas o sentido é sempre o mesmo. E quando nós estamos a interpretar palavras de Jesus, onde desvirtuamos o sentido, o verdadeiro sentido da sua mensagem, nós não estamos a entender verdadeiramente o que ele quer dizer. Então vamos cá ver. O que é que ele quer dizer com isto? Se eu disser agora aqui assim, eu não vim destruir este púlpito, eu estou a fazer duas afirmações ao mesmo tempo. Estou a dizer que não o vou destruir, mas ao mesmo tempo estou a dizer que ele é destrutível. Porque senão eu não dizia. Estou a dizer, eu não posso destruir. Eu não consigo destruir. Quando eu digo assim, eu não venho para aqui destruir este púlpito, ou seja, eu olho para ele e digo assim, eu com uma marreta parto todo. Muito bem. A questão que se coloca é assim, Jesus diz, eu não vim destruir a lei. Ok? Claro que todos os nossos amigos já estão a pensar, mas a lei é destrutível? Pois é que é que toca ao ponto. E aqui que levanta a pergunta decisiva. Será que Deus se contradiz a si mesmo? Sendo a lei de Deus eterna, imutável,
E sendo Jesus o Espírito mais sublime que a humanidade já conheceu, será que Jesus tinha a mesma intenção, ao dizer isto, de querer vir anular a lei? Ou ter a ação de a querer anular? Ora, a resposta é clara aqui neste sentido. Então, se nós sabemos que as palavras de Deus têm várias interpretações, mas só têm um sentido, qual é o sentido desta mensagem de Jesus? Ele não vem destruir, ele vem revelar o seu Espírito, o cerne da lei, que ela era muito mal interpretada na altura. Foi isto que Jesus veio fazer ao dizer isso. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, ele ensina-nos perfeitamente isso. Ele vem convidar, logo no seu primeiro capítulo, ele vem nos convidar a todos nós à maturidade espiritual. Em que sentido? No sentido de nós percebermos que a lei de Deus, sendo única, sendo imutável, ela chega ao homem de uma forma paulatina. Nós não temos como poder interpretar a lei de Deus, não temos como interpretar a lei de Deus no seu auge, mas ela chega-nos e Deus faz-nos chegar a lei de uma forma paulatina. Ora, muito bem, e reparemos que no primeiro capítulo, quem leu o Evangelho, no primeiro capítulo, o que é que nos fala? Sobre a lei. E o que é que ele nos diz? Que a lei de Deus é perfeita. E ela sendo perfeita, tudo aquilo que é perfeito não se muda. Ou seja, se ela é perfeita, ela é imutável. E porquê que ela é imutável? Porque ela é a expressão do próprio Criador. Deus, nos seus atributos, um deles é a imutabilidade. Então a lei é a expressão do próprio Criador. E quantas vezes nós já não ouvimos dizer assim? Deus revela-se ao homem através da sua lei. É através das leis da natureza, através das leis morais, que nós conseguimos entender, ou procurar entender Deus e a sua onipotência. Nós não precisamos de ver Deus. Nós precisamos de o sentir através das suas leis. Nós não precisamos de ver o açúcar no café para saber que o café está doce. Se não tiver açúcar, nós sentimos que falta lá qualquer coisa. Ora, é através da lei que realmente Deus se expressa. Mas então a questão que se coloca aqui é assim: é a lei que muda? Não. Quem muda? O homem. Se nós repararmos a lei ao tempo de Moisés, é completamente diferente, é interpretada de uma maneira completamente diferente da forma que nós interpretamos hoje, sendo sempre a mesma lei. Nós vamos verificando que, ao longo dos tempos, a humanidade passou por várias fases, por várias eras. E nós tivemos a era, por exemplo, de Abraão, onde o politeísmo reinava em todo o planeta. Não havia civilização nenhuma que fosse monoteísta. Havia algumas civilizações na Ásia que tinham alguns resquícios de monoteísmo, mas adoravam uma estrela maior e então depois todas as outras. Ou seja, deuses não houve. Então era preciso trazer ao homem a verdadeira essência da religião. E então é quando nós vamos surgindo e vai surgindo a lei através, e Deus se dá a conhecer através de Moisés. Mas aqui, antes disso, o que é que acontece? O homem vai interpretando a lei de acordo com a janela que cria para si mesmo. A forma como eu interpreto a lei é diferente da forma como outro qualquer pode interpretar. Depende da luminosidade que nós deixamos entrar no nosso coração para podermos respeitar melhor ou pior
a lei. Quanto mais consciência nós temos sobre a lei, melhor nós a respeitamos. E por isso é que Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, escreve assim, ou pergunta aos Espíritos sublimares, onde está escrita a lei de Deus? E o que é que os Espíritos nos respondem? Na consciência. Reparem que a lei de Deus não está escrita em livro algum, até porque livro algum conseguia compor e abarcar a lei de Deus. A consciência. E à medida que a consciência vai se aprimorando, à medida que a consciência da humanidade vai se burilando, melhor nós vamos compreendendo essa mesma lei. E então havia a necessidade de realmente a lei do monoteísmo chegar à humanidade. E é quando Deus envia, vamos reformular, com a permissão de Deus, mas quando Jesus envia um dos espíritos que fazia parte da pleia de espírito da verdade à terra, Moisés. E então ele vem à terra mostrar a lei de Deus, a lei que vem do próprio Deus. Mas Moisés tem que lidar com um povo extremamente rude. Um povo onde a animalidade ainda roçava nas consciências. Era um povo insensível. Matava por qualquer coisa. Ora, então era necessário criar limites. Quando Moisés traz as leis do Monte Sinai, as leis por si só não conseguiam domar aquele povo. Era preciso impor limites, e muitas das vezes limites com uma certa firmeza, com uma certa severidade, a ponto de matas, morres. Mas era necessário fazer isso. E então o que é que Moisés faz? Eu não consigo safar-me, desculpa-me a expressão, o calão, eu não consigo safar-me com esta gente só com esta lei. Que eles não atendem, não respondem a isto. Não estão sensíveis a isto. Então, Moisés cria dois aspectos fundamentais da lei. Ou seja, a lei que recebe do Monte Sinai, a lei de Deus, que está impressa nos 10 mandamentos. E se nós repararmos nos 10 mandamentos, nós temos 3 ou 4 deles, que é: não matarás, não roubarás, honrarás teu pai e tua mãe. Algum de nós consegue alterar uma vírgula a esta lei? Continua fresquinha como há 4.000 anos atrás. Fresquinha. Ninguém toca. Porquê? Porque é a lei de Deus. Só que, por isso, continuam a ser verdades eternas desde o tempo de Moisés. Só que estas leis, como eu dizia, não eram suficientes para sensibilizar aquele povo. Então o que é que Moisés faz? Bem, se eu não vou por aqui, tinha que arranjar aqui uma forma. Criou apêndices à lei. Criou anexos a essa lei. E então, não matarás. Se tu matares, serás morto. Serás despojado de todos os teus bens, toda a tua família ficará na miséria, porque todos os teus bens serão entregues à pessoa a quem roubaste. Ou seja, Moisés criou uma lei civil. Inspirado na lei de Deus, Moisés criou uma lei civil para quê? Para atemorizar o povo, para que o povo, através do medo, começasse a respeitar as leis de Deus. Ora, então, o que é que acontecia? Esta lei disciplinar, esta lei civil, vai travar os impulsos daquele povo, vai criar um freio, um travão à animosidade daquele povo. Moisés passou a ter aqui uma dupla função. Ele passou a ser um educador espiritual, porque através da lei de Deus ele educa espiritualmente o povo, mas passou a ser também um disciplinador dos homens. Através da lei civil,
Ele ensina a vertente moral pela lei de Deus, mas depois impõe regras, impõe disciplina. E então ele passa a educar os espíritos e os homens ao mesmo tempo. E é assim que ele conseguiu levar e fazer incutir a lei de Deus de uma forma grotesca, de uma forma ainda pouco sensível, mas o homem começou a olhar para Deus já de uma outra forma. Passaram a ver, distraí-me agora, passaram a olhar para Deus com uma outra sensibilidade, ainda que fosse pelo temor. Mas, meus amigos, esta era estava a terminar. Esta fase da humanidade, que já estava preparada para novos impulsos, era preciso agora fazer o quê? Mudar o paradigma da aceitação da lei. Aquela aceitação da lei pelo medo, pela aceitação da lei, pela sugestão. Ser sugerida. E então o povo passaria a olhar à lei e perceber se queria, se não queria, da forma como que queria. Ou seja, sem imposição. Bem, o cumprimento da lei agora não pelo medo, mas pelo amor. Quem vem? Jesus, o próprio Mestre, desce à Terra para encarnar. Encarnar, não para reencarnar. Eu tenho ouvido muitos espíritas dizer que Jesus reencarnou na Terra. Cuidado. Porque Jesus encarnou, teve muitas reencarnações, mas não foi na Terra. Na Terra encarnou há 2000 anos, mais coisa, menos coisa. Ok? Então, o próprio Cristo vem à Terra encarnando não para rasgar com o passado, mas para abrir as portas para o futuro. Jesus não vem revogar a lei, mas vem trazer a lei e colocá-la no seu verdadeiro lugar. Dar sublimidade à própria lei, porque Jesus sabia que aquela lei é a lei de Deus. E então ela estava a ser muito desprezada. Posso? Isto não está fácil. Não está fácil. Estava a ser muito desprezada. E reparemos a diferença. A mesma lei. Moisés dizia, não matarás. Jesus sublimou isso. O que é que ele faz? Todo aquele que odeia, todo aquele que tem inveja, todo aquele que é preconceituoso, todo aquele que é hipócrita, já matou no coração. A mesma lei. Vejamos como Jesus responsabiliza a própria criatura a olhar para dentro para perceber de que não é só o matar que leva a lei. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a inveja, nós estamos a matar por dentro. E é isto que Jesus nos vem trazer. Se antes a lei de Moisés atuava sobre o ato, a lei de Jesus atua sobre a intenção. A lei de Jesus, que é a mesma lei, a lei de Deus, entendamos, ok? A mesma lei, através de Moisés, julgava o ato. Jesus diz-nos que a lei julga a intenção. Para quê? Para responsabilizar verdadeiramente a criatura. Então é aqui que acontece a grande mudança de paradigma. Da letra morta da lei para o espírito vivificante da mesma lei. Do temor da lei para o cumprimento da mesma lei pelo amor. Vejamos a diferença. A mesma lei.
da obediência através de ritualismos, através de imposições, para a sugestão de Jesus. Olha para ti. Olha para dentro de ti. Transforma-te interiormente. Muda. Se queres respeitar a lei. Jesus, de uma forma simbólica, pega na lei do Monte Sinai e coloca no coração dos homens, para que eles se responsabilizem a si mesmos pelas suas ações. Reparemos que a mesma lei passou a ter um peso completamente diferente ao tempo de Moisés e ao tempo de Jesus. O homem passou a sentir-se muito mais responsável pelo incumprimento da lei do que anteriormente. De tal forma que antes era preciso lei civil para poder impor aos homens o respeito à lei. E agora não. Agora o homem automaticamente se sente responsável pelos seus erros. E ele mostra-nos que cumprir a lei não é só evitar o mal, mas é fazer o bem. Olha que diferença. É que muitas das vezes nós dizemos assim, eu não faço mal a ninguém. E pensamos que estamos a fazer uma grande coisa. E não estamos, verdadeiramente não estamos. Para realmente nós queremos ser alguém moralizados e alguém que quer cumprir a lei, nós temos que fazer o bem. Porque fazer o bem é uma dinâmica que nós impomos a nós mesmos. Não fazer o bem é uma inércia. Um exemplo. Eu vou na rua, vejo alguém que cai. E eu disse, olha, coitadinho, caiu. Mas não lhe ponha a mão. Alguém que ponha. Eu não lhe fiz mal nenhum. Mas também não lhe fiz bem nenhum. Qual é a ação? É ir ajudar. Porque isto incuta em mim uma vontade, uma determinação. Reparemos. A parábola do bom samaritano. O padre e o levita só atravessaram a estrada e seguir em frente. Não fizeram mal nenhum ao homem. Mas eles foram, reparem que só quando o samaritano veio e apanha um homem semi-morto, semi-nu, ou seja, não sabe quem ele é. Não sabe quem é aquele homem, mas ajudou-o. Tanto podia ser um fariseu, como um levita, como um samaritano, como um escriba. Ninguém sabia quem ele era. Os outros não lhe fizeram mal nenhum. Só o deixaram ficar. Então Jesus é isto que nos diz. Diz-nos perante a lei, que Jesus vem 3 vezes, que Jesus elevou a lei, dignificou a lei. O que é que Jesus vem dizer? Não, não. Faz o bem. É tudo isso. Porque não fazer o bem já é o mal. Não fazer o bem é o mal. E nós, muitas das vezes, de uma forma de se não queremos sair da nossa zona de conforto, nós deixamos de estar. E isto é inércia. E nós temos que ser dinâmicos, proativos. Porque a lei de Deus é proativa. É para nós estarmos a exercer esta bondade, a caridade. Foi isto que Jesus nos vem trazer. Jesus diz-nos que não veio destruir a lei, mas cumprir. Mas de que forma é que Jesus cumpriu a lei? O que é que nós entendemos quando Jesus diz bem cumprir a lei? Como será esse cumprimento da lei? Jesus cumpre a lei integralmente quando Ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Porque Jesus ensinou-nos a amar os nossos inimigos não de cadeirinha, mas pela ação dele próprio, pelos seus exemplos. Jesus não disse, fazei. Não, olhai como eu faço. Perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E Jesus deixou-nos esse ensinamento, o último ensinamento que Jesus nos deixou ficar. O último. A segundos de morrer,
Pai, perdoai-lhes, que eles não sabem o que fazem. Então Jesus foi aquele homem que cumpriu integralmente a lei de Deus, ensinando-nos como se deveria cumprir. Porque Jesus não precisava de passar por tudo o que passou. Jesus veio nos ensinar a sofrer, porque nós somos devedores à lei. E sendo nós devedores à lei, nós temos que passar por muitas provações para nos podermos reequilibrar com a lei. E o grande problema é que nós não sabemos aceitar essas provações. Nós, muitas das vezes, nos revoltamos perante as circunstâncias que a vida se nos coloca. Nós, muitas das vezes, maldizemos de Deus pelo processo pelo qual nós estamos a passar. E Jesus veio dizer que não é assim, que é através da humildade, da abnegação, que nós conseguimos cumprir integralmente essa mesma lei. Nós mostramos a verdadeira fidelidade à lei de Deus, de que forma? Servindo o próximo. Amando o próximo. Mas não é só o Espiritismo que nos diz isso. O Papa Francisco teve uma expressão que eu acho belíssima, quando ele diz: os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem os seus próprios frutos, as flores não exalam o seu perfume para si mesmas. Servir os outros é uma lei da natureza. A vida é bela quando nós estamos felizes, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Papa Francisco. E nós estamos aqui, devíamos estar aqui, porque foi isso que Jesus disse: aquele que é o servidor será o grande nos céus. Então nós temos de estar aqui para servir e não querermos ser servidos. É este o propósito, o miolo, o cerne da lei de Deus é aqui que está. E é isto que Jesus nos veio dizer. Reparem que a mesma lei, olha a expressão completamente diferente do entendimento da lei. E estamos no tempo de Jesus ainda. Isto é importante. Então Jesus não vem combater a lei. O que é que ele vem combater? A hipocrisia, o orgulho, a vaidade. Hipócritas, vós vos assemelhais a sepulcros, bem caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Isto foi o que Jesus nos veio dizer, para nós combatermos, para combater esta hipocrisia, esta maledicência. Foi isto que nos veio dizer. Porquê? Porque a lei de Deus, se não tiver associado o amor, ela esfria, ela se torna estéril. Mas o amor sem lei perde-se. Então Jesus uniu as duas, a lei e o amor. E deixou-nos este manancial de riqueza. No entanto, esta era também termina. A humanidade estava muito mais madura, muito mais receptiva a interpretar a lei de Deus, já com uma outra sublimidade, com outra sublimação. Mas Jesus, a um dos seus espíritos, um dos seus ministros, diz: vai lá abaixo, tens lá muita terra para cavar. Vai, e vais ser tu, juntamente com os outros espíritos do Espírito de Verdade, vamos criar uma nova filosofia, uma nova ciência, uma nova moralidade, dentro dos preceitos daquilo que eu deixei ficar há 2000 anos. E então nós tivemos o Consolador prometido. 17 de abril de 1857. O Espiritismo, que não veio criar nenhuma nova moral,
O Espiritismo que não veio criar nenhum novo Evangelho. Curioso, quando eu entrei na doutrina espírita, eu pensei que sim. Porque eu li Evangelho segundo o Espiritismo, disse, bem, isto aqui é um Evangelho, aqui há espíritas. Mas não. Não criou nenhum novo Evangelho. O Espiritismo, o que é que vem fazer? Vem explicar o Evangelho de Jesus. Vem aprofundar o Evangelho de Jesus. Vem torná-lo racionalmente compreensível. Porque Jesus falou por parábolas. E essas parábolas muitas das vezes não eram entendíveis. Jesus lançou a semente e era preciso que ela germinasse. E então agora está na altura, através da doutrina espírita, de nós sabermos escolher essa semente que germinou, para que ela possa enraizar-se no nosso coração. Jesus prometeu um Consolador que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar tudo o que ele tinha dito. Se o Consolador nos vai ensinar todas as coisas, há aqui um detalhe que nós temos que entender, é que Jesus não ensinou tudo. Havia qualquer coisa mais para ensinar. E compreender tudo o que ele tinha dito quer dizer que algumas coisas não foram compreendidas. E era preciso dar uma outra luminosidade, era preciso dar uma outra interpretação dentro dos fundamentos daquilo que Jesus nos trouxe, para que o homem pudesse entender as palavras de Jesus. Então o Espiritismo vem cumprir precisamente o papel que Jesus disse que ele viria fazer: consolar. Consolar. E consolar, meus amigos, não é tirar-nos os problemas. Consolar não é eliminar as nossas enfermidades, sejam do corpo, sejam da alma. Consolar é nós compreendermos porque é que estamos a passar por isto. Consolar é nós sabermos aceitar, porque há uma lei de causa e efeito que funciona em todos nós. E não há efeito sem causa. Então o Espiritismo vem-nos explicar a justiça divina pela reencarnação. De que forma? Ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Isto não está no Evangelho. Está. João capítulo 3, versos 3. Mas vem-nos ensinar mais. Vem-nos ensinar a lei de causa e efeito. Para quê? Para que, com a graça de Deus, graças a nós, nós somos responsáveis por tudo. Nós somos responsáveis por tudo. Temos mérito, o mérito é nosso, nós não temos demérito, o demérito é nosso. Deus não se mete nestas coisas. Deus tem a sua lei. E nós, em função do cumprimento ou não da lei, nós sofremos as consequências. Qual é a consolação aqui da doutrina? É eu perceber assim: se eu estou a passar por isto, o que é que eu fiz de errado? Porque Deus é justo. É muito fácil, meus amigos, nós dizemos: ai, que Deus é Pai, Deus é grande, Deus é amor, Deus é quê? Quando a vida nos corre bem, é sempre a descer. Mas quando a vida nos traz embaraços, quando a vida nos traz dificuldades, muitas das vezes nós colocamos em dúvida a justiça e a bondade de Deus. E é aqui, meus amigos, que a doutrina espírita nos dá um alarme, dá-nos um impulso muito grande para nós sabermos aceitar resignadamente tudo aquilo pelo qual nós estamos a passar. Muitas das vezes eu ouço nas nossas orações: obrigado, meu Pai, pelas coisas boas que me dás e pelas menos boas. E eu questiono-me: quando é que Deus nos dá coisas menos boas? Quando? É que nós até fazer as nossas orações nós equivocamos-nos. Deus dá-nos a vida com várias circunstâncias agradáveis, confortáveis e desafiadoras. Mas as desafiadoras são boas para nós. Eu vou particularizar aqui uma coisa, porque ainda manda aqui o sangue a ferver. Eu tenho uma neta
com 7 meses, que está internada no hospital, foi suspeita de meningite. E ela teve que fazer 2 punções lombares. É claro que eu não estava, porque senão eu passava-me da cabeça, não estava a mãe. A miúda berrava por quanto tinha. A menina sentia a agulha a espetar-lhe nas costas. Foi bom ou foi mau? Para tentar detectar qual era, despistar qual era a doença. Deixa ao vosso critério, meus amigos. Se não tivesse feito a punção lombar, nós sabíamos o que era. Com a graça de Deus, parece que não era. Mas se não fosse feita a punção, uma na Feira e outra aqui no São João, no Porto. Graças a Deus que há estes métodos. Dolorosos, dolorosos, mas meu amigo, ainda não é melhor. Então aquilo que nós estamos a passar, que nós dizemos menos bom, é ótimo. Entendamos isto, meus amigos. E nunca coloquemos em dúvida o amor e a bondade de Deus. Porque se nós amamos os nossos filhos, Deus ama-nos a todos incondicionalmente. Como é que nós queremos comparar o nosso amor de pai para filho ou de avô para neto pelo amor de Deus para os seus filhos? Então, meus amigos, Deus ama-nos garantidamente. A continuidade da vida, a doutrina espírita ensina-nos: o meu reino no meio deste mundo. Olha como a doutrina espírita nos explica de uma forma sublime a vida para além da vida. A responsabilidade espiritual de cada um. A cada um segundo as suas obras. Então o Espiritismo nunca quis estar, nem nunca estará acima do Cristo. O Espiritismo está ao serviço do Cristo. É para aqui que a doutrina espírita veio, com esta finalidade, colocar-se ao serviço do Senhor, explicando, orientando, dando o seu parecer, conduzindo as criaturas para a comunhão com o Cristo. O Espiritismo fala à razão, sem ferir a fé de ninguém. O Espiritismo não discrimina. E aquele que discriminar não é espírita. Abraça todos igualmente. Explica dentro do conceito espírita. Pode continuar a ser católico, muçulmano, hindu, Jeová, seja o que for. Pode continuar a ser. É esta a verdadeira função da doutrina espírita. Então, meus amigos, depois desta pequena reflexão, a pergunta final não é: qual é a lei? Porque essa nós estamos carecas de saber. A pergunta final é: como é que eu estou a viver a lei? Como é que eu me estou a relacionar com a lei? Qual é o meu propósito perante a vida no respeito à lei? Nós espíritas, como é que eu estou a viver? Qual é a minha forma de estar na vida para que, tendo este princípio que é servir, é uma lei da natureza. Como é que eu estou a viver? Como é que eu estou a viver a justiça com misericórdia, com indulgência? Será que eu consigo abster-me da maledicência? Será que eu consigo abster-me de apontar o dedo? Será que eu consigo abster-me de tirar conclusões precipitadas acerca de ou de outro? Indulgência. Ser indulgentes para com os outros e exigentes para connosco mesmo. É isto que nos é a proposta da lei de Jesus. Exigentes connosco, indulgentes com os outros.
Então a lei não pode ser um peso nos ombros de cada um de nós, de forma alguma. A lei tem que ser uma luz no nosso caminho. Uma luz que clareia, que guia os nossos passos para que nós sigamos em frente, determinados a querer respeitar dentro dos princípios da ética, da moral. Jesus não veio destruir nada, veio ensinar-nos a sermos melhores. A sermos melhores connosco mesmos, cada vez melhor, exigentes connosco mesmo. E o Espiritismo recorda-nos que fora da caridade não há salvação, porque fora do amor não há lei que se possa cumprir. Muita paz para todos e que Jesus nos envolva nas bênçãos do amor. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento e agradeço a vossa atenção, a vossa disponibilidade e reitero o que disse no princípio. Para mim é um prazer enorme estar aqui. É sempre um aperto no coração, porque a gente vem sempre casas de fora, mas esta casa a mim diz-me muito. Vamos então serenar os nossos corações, relaxar e levar o nosso pensamento aos planos superiores da vida. E num sentimento de gratidão nos dirigimos a Deus, nosso Pai, agradecendo-lhe a oportunidade deste momento, de podermos nos reencontrar aqui, com alegria, com boa disposição, num sentimento ameno de fraternidade. Obrigado, Pai do Céu, por teres permitido este encontro. Obrigado, Pai, por tudo o que nos dás, pela vida, a vida física com todas as suas circunstâncias, boas ou menos agradáveis, desafiadoras, mas que possamos ter a força, a coragem necessária para sabermos compreender e aceitar a Tua vontade, a saúde, a família, a paz, a harmonia. Perdoa-nos, Pai, as nossas fraquezas e fortalece-nos na nossa fé. Amado Jesus, obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos através dos Teus exemplos. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos de amor, de paz que derramas sobre a humanidade terrena. Em particular os nossos irmãos espalhados pelo mundo, que passam por provações tão difíceis, tão sofridas. A todos, envolve-os no Teu amor. E que a força do Teu amor lhes dê coragem para lutarem contra essas adversidades, mas ao mesmo tempo a humildade, para as saberem aceitar com fé, com resignação. Senhor Jesus, ensina-nos a compreender o Teu Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a interiorizar os Teus ensinamentos, para que os possamos colocar em prática ao longo da nossa existência, materializando-os nas nossas relações sociais, familiares, religiosas, profissionais, podendo assim começarmos a caminhar em Tua direção, adquirindo qualidades, competências, valores morais que nos permitam um dia também podermos ser dos escolhidos para a Tua seara. Bons espíritos, mensageiros da paz e do amor, aos orientadores desta casa, aos nossos anjos da guarda, aos espíritos amigos, familiares que se preocupam e interessam por cada coração aqui presente. Obrigado, irmãos, pela vossa companhia. Obrigado, amigos, pela vossa envolvência espiritual. Que possais assim derramar bênçãos harmoniosas sobre cada coração aqui presente. Que possam ir ao encontro das suas necessidades, das suas carências, transmitindo-lhe assim paz, harmonia, serenidade, conforto espiritual. E assim, imbuídos neste sentimento de harmonia e de paz, com a permissão de Deus, de Jesus, na companhia dos bons espíritos, pedimos permissão para encerrarmos o trabalho desta noite. Graças a Deus.